Graça e paz, irmãos. A paz de Cristo seja com todos. Irmãos, está acontecendo alguma coisa em sua vida que você não está gostando nesse momento? Não precisa responder, não. Mas na minha vida agora, nesse exato momento, está acontecendo alguma coisinha que eu não gosto, ou algumas coisas. E aí a gente pensa assim, que pode ser perseguição, não é? Do diabo, lançada pelo diabo. Ou que também pode ser alguma coisa que a gente se atrapalhou. Mas pode acontecer também, irmão, o que está registrado lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, por favor. Em Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se zeloso, pois, e arrepende-te. Vamos orar, irmãos. Poderoso e eterno Deus, nesse momento nós te pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, para esse instante aqui com a palavra. O Senhor bem sabe que esse vaso não tem a menor condição de edificar a igreja, mas que toda edificação vem de Ti. Por isso desconsidera agora neste momento, Senhor Deus, minhas falhas, meus pecados, que o Senhor sabe todos quantos são. E ajuda-nos, Senhor Deus, agora na edificação do Teu povo. Ajuda-nos nesse instante dessa palavra. Sustenta quem fala, Senhor Deus. Sustenta também os irmãos que estão ouvindo. Ajuda os irmãos que estão ouvindo para que eles não se distraiam. Nós te suplicamos neste tempo que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, acontecem coisas em nossas vidas que às vezes nós não gostamos. E a situação fica incômoda. E a gente quer que aquela situação difícil, ela seja superada, ela passe. E nós oramos ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos ajude, para que determinadas situações sejam afastadas ou que nós possamos passar por aquilo. Mas nós já vimos aqui no livro de Apocalipse que a todos quanto o Senhor ama, Ele disciplina. A gente vê a palavra disciplina muitas vezes, irmãos, como se fosse assim uma coisa ruim. Parece que disciplina é uma coisa ruim, é porque você fez uma coisa de mal, então você vai tomar disciplina. Mas, irmão, para uma pessoa se formar como médico, ela precisa estudar várias disciplinas. Não é, irmãos? Se alguém fosse formar em engenheiro, nós temos até um engenheiro aqui entre nós, eu não vou dizer quem é para não expor, irmão. Mas quantas disciplinas tem que ser estudadas para se formar um engenheiro? Várias disciplinas. Então, nós, para estarmos preparados para o reino, para estarmos preparados para Cristo, para a obra estamos sendo preparados por Cristo, para que a obra da cruz seja feita em nós, irmãos, em nosso coração, em nossa alma, é preciso também disciplina da parte do Senhor. E o Senhor não vai abrir mão de fazer isso, irmão. Não tem como você acessar o reino de Deus sem passar por disciplina ou aprendizado.
Como nós vamos entrar para o reino, sem disciplina, sem aprender? Então, disciplina não necessariamente é algo ruim. O seu filho, você disciplina? Tem que disciplinar o menino. Às vezes ele precisa de, não é? Então a disciplina é importante para que nós possamos avançar. E ele faz isso porque ele nos ama. Se alguém não está sendo disciplinado pelo Senhor, é porque essa pessoa não é amada por Ele. Então, encare a situação que você está passando agora, não precisa dizer o que é. É algo que te incomoda entre você e o Senhor. Que tal encarar essa situação que você está passando agora como uma disciplina da parte de Deus? Algo que Deus está usando para você aprender. E Deus fez isso, irmão, com profetas dele no passado. Vamos analisar aqui, irmão, um profeta de Deus que ele foi disciplinado, preparado. O Senhor tratou com esse profeta para ele aprender, para ele poder estar pronto para a obra do Senhor. Talvez tenha alguma missão, alguma coisa que o Senhor queira que você vá desempenhar no futuro, e você precisa passar pela disciplina. Os irmãos lembram-se a disciplina que José passou? Muitos irmãos devem se lembrar. Não é dele que a gente vai abordar hoje, não. Mas até ele chegar diante de Faraó e servir ali, ele passou por aquela disciplina. Lembra-se? Começou sendo jogado dentro de um poço fundo. Foi assim que começou a disciplina. O resto os irmãos já sabem, né? Quem lê as Escrituras já sabe. Então os irmãos percebem que Deus, antes de designar alguém para uma função, para uma missão, primeiro vem a disciplina, o aprendizado. Moisés também. Então, vários servos de Deus passaram por isso. E um desses foi Ezequiel. Ezequiel, ele passou pela disciplina do Senhor. E o que a gente avalia, irmãos, é o seguinte: é que o método do mundo de ensinar envolve quadro negro, o lousa, né? O giz, papel, caneta, lápis, livros didáticos. Pronto. Está errado? Não. Muitos médicos, engenheiros, psicólogos se formam dessa forma. Não está errado. Mas existe uma coisa que o método humano de ensino faz, que é o estágio. O estágio é quando o aluno vai partir para a parte prática. E Deus, irmãos, o método de Deus de nos ensinar, ele dá muita ênfase à experiência vivencial. Então, o que você está passando hoje em sua vida pode ser parte disso que Deus está fazendo com você, te ensinando. E aí você pergunta: poxa, mas aquele irmão não está passando por isso e eu estou. Mas eu estou fazendo tudo certo, entre aspas. Ou seja, orando, estou lendo a Bíblia, não estou em pecado, vamos assim dizer. Por que está acontecendo isso comigo? Que tal nós analisarmos do ponto de vista de que você está sendo ensinado? E para o aluno ser ensinado, é porque ele está fazendo alguma coisa de errado? Não, é porque ele tem que aprender. Então, o que está acontecendo na minha vida e na sua, talvez, irmão, não é por causa de um pecado que você cometeu que está acontecendo isso. É porque você tem que aprender. Então, se converteu, está convertido a Cristo, pronto, daí em diante, começa uma carreira de aprendizado até que você chegue ao reino. Com o profeta Ezequiel foi assim, meu irmão, meus irmãos. Deus fez com que o profeta passasse por um aprendizado.
E já começou ele sendo levado preso, cativo junto com o povo. Então, Ezequiel, ele exerceu a obra, a missão que Deus deu para ele, já sendo preso junto com o povo. Então, os exércitos babilônios retiraram de Jerusalém uma parte da população, os nobres, as pessoas mais abastadas, que tinham mais dinheiro. Pegou todo mundo e lançou para a Babilônia, levou para a Babilônia. E Ezequiel estava no meio, foi preso, cativo, como escravo, foi para a Babilônia. Já começou aí o aprendizado de Ezequiel. E o que é interessante, meus irmãos, é que naquele período difícil da história do povo de Deus, Deus teve o cuidado de manter pelo menos um profeta aonde estava o povo de Deus. Então, por exemplo, em Jerusalém ficou Jeremias. O cuidado de Deus, irmãos, em não deixar o povo sem a palavra. Então, os que foram deixados, os mais pobres, que foram deixados, perdão por fazer assim, viu, meu? Perdão. Os mais pobres foram deixados em Jerusalém. Ficaram sem a palavra? Não, Jeremias estava lá. Deus não deixa a gente sem a palavra. Ele não deixa. E a outra parte do povo que foi para Babilônia, quem foi para lá para Babilônia servir, para dar a palavra àquele povo que tinha sido levado cativo? Ezequiel. Alguns do povo de Deus foram levados pelo rei de Babilônia para a corte real. Quem estava na corte? Daniel. Então, em cada lugar onde estava o povo de Deus, tinha um profeta agindo. Olha como Deus trabalha. Ele não deixa a gente desamparado, sem saber o que fazer. Então, quem tinha sido deixado em Jerusalém, tinha Jeremias. Aqueles que foram exilados para a Babilônia, Ezequiel estava servindo. E na corte, Daniel. Então, pode ter certeza, irmãos, que o Senhor, Ele tem palavra para qualquer momento da sua vida. Qualquer momento que você precisar, Ele tem o que te dizer sobre o porquê está acontecendo aquilo na sua vida. E é assim que eu estou vivendo, irmãos. O que acontece com minha vida, eu só entendo dessa forma. Ele quer que eu passe por isso. Tem algo que eu preciso aprender. Então é por isso que eu estou passando por isso. E quando Daniel começou o trabalho dele, ele começou o aprendizado dele, ele teve várias visões, não é? Ele começou tendo várias visões. Essas visões estão no capítulo 1. Capítulo 1, então essas visões, e no 2 também, ele teve várias visões. Essas visões, irmãos, nós não vamos aqui detalhar, certo? Porque o foco não é esse. Só que, depois que ele teve essas visões, olha o que Deus fez com ele. Aí já começou a parte prática, por assim dizer. Por favor, irmão, vá para o capítulo 2 e veja no verso 8. Olha o que é que Deus fez com ele, com Ezequiel. Ezequiel 2, vá para o versículo 8, por favor. Olha o que é que ele faz lá com Ezequiel, repare. 2:8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas ou não te rebeles como a casa rebelde, Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. O que é que Deus deu a Ezequiel para comer? Olha o 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendendo-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais.
Em outra tradução, que eu acompanhei para fazer esse estudo, que é a Bíblia na linguagem de hoje, está dizendo assim, estava escrito lamentações, suspiros e desgraças. Para quem? Para o povo de Israel. Irmãos, Israel estava sendo naquela época disciplinado por causa de décadas, séculos de adoração idólatra. Não se deve adorar ninguém, nem objetos de madeira, nada. Devemos adoração apenas ao Senhor. Deus, Ele não negocia a adoração dele. A adoração é apenas para Ele. Ele merece e a adoração é para Ele. Você está adorando alguém, dinheiro, uma pessoa, seu trabalho, seu esposo ou sua esposa? Não é para adorar ninguém, viu, irmãos? É para adorar somente a Deus. No seu caminhar, aonde está o seu coração, aonde sua mente se fixa, cuidado, porque a gente não pode fazer disso um objeto de idolatria. Mas Israel adorou deuses falsos durante séculos. E Ezequiel foi comissionado por Deus a falar com esse povo. E aqui está dizendo o seguinte, no 8, casa rebelde. O aprendizado de Ezequiel começou assim: coma um livro. E ele comeu o livro. Agora imagine, irmão, naquela época os livros eram um rolo. Tinha um material que era papiro e tinha rolos que era feito de pele de cabra, pele de animal. Imagine você olhar um rolo de um livro, olha aqui, coma. Mandou Ezequiel comer. E interessante, o livro estava cheio de coisa ruim para falar. Olha o 3:1, por favor. 3:1 de Ezequiel: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai, fala à casa de Israel. 2, então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas, ou seja, encha o teu estômago com esse livro que eu te dou. Aí Ezequiel diz assim: e eu comi. Na boca era doce como o mel. Ô meu irmão, meus irmãos, ainda bem, né? A gente fica imaginando, poxa, vou ter que comer isso? Pele de cabra e um livro inteiro. Os irmãos já imaginaram ter que comer isso aqui tudo, rasgar cada página, amassar e botar na boca? Inteiro. Eu vou ter que comer isso, você vai ter que comer. Vambora. Pega a primeira, começa pela primeira, arranca, bota na boca. A segunda, todo. Não deixa sobrar nada. Você vai ter que comer tudo. Foi isso que o Senhor fez. Só que tinha gosto de mel. Não é isso, irmãos? Ó. O Senhor teve misericórdia. Apesar de no livro de Ezequiel ter tanta coisa ruim, como ele está dizendo aqui no 10, havia lamentações, suspiros e ais. Muita coisa ruim naquele livro que ele tinha que falar. Mas, quando ele botou na boca, que comeu o livro todo, o gosto, quando ele começou a comer, o gosto era de mel. Então, irmão, no seu aprendizado, talvez não, com certeza, você vai ter que estudar a palavra. Nós, irmãos, temos que estudar a palavra. É servo de Deus, a gente tem que comer Bíblia. Tem que ler a Bíblia. É crente. Você é crente? Tem que ler a Bíblia. Tem que comer a palavra. E a gente olha assim, poxa, esse livro todo. Quando a gente olha aqui na Bíblia, a maioria das Bíblias tem mais de 1000 e tantas páginas, né? Essa aqui mesmo, eu já estou vendo aqui, a última, 1490 páginas tem aqui. Essa tem que comer todo. Claro que não vai ser um dia só. Você vai levar dias, meses, talvez anos, e com certeza anos, lendo a Bíblia toda. Uma vez só? Não. Várias vezes. Então, já começou assim com Ezequiel. Coma o livro. Está vendo como é que Deus faz com a gente, irmãos? E o que é interessante é que depois que ele fez isso, anotação aqui,
depois que Ezequiel comeu o livro, aí vem outra experiência para ele, que o Senhor fez com que ele passasse. Está no capítulo 3. Agora vai para o verso 22. Ele comeu o livro. Isso aqui talvez indique para mim, eu vejo dessa forma como estudo da palavra, né? É uma forma figurada de indicar o estudo da palavra. Veja o verso 3, o capítulo 3, o verso 22 de Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me, saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto por terra. Esse rio existe mesmo, existia, né? Lá na região da Mesopotâmia, em Babilônia. Aí vem o verso 24. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs de pé, e falou comigo e disse: vai, tranca-te dentro da tua casa. Ora, Ezequiel tinha sido comissionado a falar com aquele povo, e agora Deus está mandando ele se trancar dentro de casa. Mandou que ele se trancasse dentro de casa. Interessante, né? Como o Senhor, Ele governa nossas vidas. Então, se o Senhor mandou, fique um tempo resguardado, fique em casa, nós temos que obedecer. E foi isso que Ele mandou Ezequiel fazer. Então, se tranque dentro de casa. Ele ficou trancado. Algumas traduções têm: encerra-te dentro da tua casa, né? 3:25. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te amarrarão com elas, e não sairás do meio deles. Em algumas traduções dizem o seguinte: que se Ezequiel fosse falar com o povo, que eles iam amarrar ele, iam prender ele. Algumas traduções dizem isso, né? Aqui diz: te ligarão com cordas. Enfim. 26. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são uma casa rebelde. Mas Deus não queria que ele falasse, irmãos? E por que agora está dizendo que ia trancar a língua dele? Em uma outra tradução, diz que Deus ia fazer o seguinte: eu vou prender a sua língua no céu da sua boca, não vou deixar você falar. Ora, se Ezequiel era o profeta que estava comissionado para falar àquele povo, Deus manda ele se trancar dentro de casa, e ainda diz que a língua dele ia ficar presa. Não quer que fale, não é? Deus não quer que ele fale? Irmãos, quem governa a hora da gente abrir a boca e fechar é o Senhor. Então, ainda que você esteja com um trabalho da parte do Senhor, é Ele quem vai dizer como é que faz. Agora você fala, agora você se cala. Cale a boca um pouquinho, fique calado. Mesmo que você seja profeta, mesmo que você seja pastor que eu falo, você vai na casa de algum irmão, dá alguma ajuda, né? Você vai na casa de algum irmão, dá um aconselhamento. Possa ser que você chega lá, meu irmão, e o Senhor diz: não fale sobre o assunto, escute só o que ela tem para falar. Tem irmãs que também funcionam como pastoras, né, irmãos? Nós sabemos disso, não sabemos? Irmãs nossas em Cristo que funcionam como pastoras no corpo, e irmãos também. E às vezes você tem que ir na casa de uma pessoa que está numa situação aflitiva, e quando você chega lá, você sente no espírito que tem que calar a boca, não é para falar nada. Fique só escutando. E aí a pessoa vai dizer o que ela está passando. Ela vai falar tudo. Porque o marido está assim, porque o filho está assado, porque o emprego, e o aluguel, e não sei o quê. Deixa a pessoa falar. Então, quando a gente funciona no corpo, muitas das vezes envolve ouvir as pessoas. Então aqui Ezequiel chegou no meio do povo, ele disse: vai. Quando chegou lá, se tranque dentro de casa. E aí, uma vez dentro de casa, o Senhor prendeu a língua dele. Mas era ele que ia fazer a obra. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, nós nos submetemos a isso. Olha como o Senhor nos ensina, irmãos.
Não é porque a gente tem uma comissão, uma obra da parte de Deus, vai falar o tempo todo. Não, é Ele quem vai governar, é Ele quem vai definir. O momento que você abre a boca, o momento que você fala, o momento que você cala, tudo debaixo da soberania do Senhor. Então, o trabalho de aprendizado em Ezequiel foi assim. É assim que Deus faz com a gente. Continuando, irmãos, o trabalho de disciplina de Deus na vida desse servo, vamos para o capítulo 4. Lá no capítulo 4, continua o treinamento de Deus na vida desse profeta. Capítulo 4 de Ezequiel, aí diz assim, me acompanhe por favor. Tu, porém, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava a cidade de Jerusalém nele. Ora, Ezequiel tinha que pegar um tijolo e desenhar um mapa da cidade, a cidade de Jerusalém. Mas ele não estava em Jerusalém não, irmãos, ele estava lá em Babilônia, junto aos cativos que estavam nas proximidades do rio Quebar. Era lá que ele estava. E aí Deus mandou ele pegar um tijolo. Provavelmente, irmãos, esse tijolo estava um pouco mole ainda, para ele conseguir desenhar. E aí ele desenhou um mapa da cidade. Eu não sei se Ezequiel era bom de desenho, mas Deus mandou ele fazer. Às vezes quando você está numa sala de aula, o professor não manda fazer isso. Pega um papel em branco, desenhe isso assim, assim, tal e tal, pronto. O professor mandou, tem que fazer. Os irmãos que já tiraram carteira de motorista não foram obrigados a desenhar lá enquanto estavam fazendo o teste. Todos nós passamos por isso, né? Quem dirige carro sabe. E quem está na faculdade também. Então Deus mandou ele fazer isso. Pega um tijolo e desenhe. Desenhou a cidade de Jerusalém. Agora, no verso 2, 4:2 de Ezequiel, olha o que é que Deus mandou fazer com esse tijolo desenhado. Põe cerco contra ela. Edifica contra ela fortificações, tranqueiras, e põe contra ela arraiais e arietes ao redor. Irmãos, Israel teve que fazer agora uma maquete de instrumentos de guerra. Instrumentos de guerra daquela época, que era ariete. A ariete era como uma espécie de um tronco grosso, usado para bater contra o portão de uma cidade. Quando um exército queria invadir uma cidade, os invasores fabricavam arietes, que era geralmente um tronco de árvore bem grosso, para bater no portão. E Deus mandou Ezequiel armar isso aí, e fazer também rampas de assalto, instrumentos de guerra. Tinha instrumentos que lançavam uma bola de fogo contra o muro de uma cidade. Era instrumentos de guerra daquela época. Então Deus mandou Ezequiel fazer aqui uma maquete. Quando a gente vai às vezes no shopping, a gente às vezes vê o que lá no shopping? Um estande de vendas de uma imobiliária. Aí tem lá o edifício, né? Aí a gente vê as árvores pequenininhas, as pessoas, o prédio assim desenhado. A gente vê que coisa, né, velho, irmãos, que os arquitetos fazem, né? Ali é a réplica exata do edifício. Já aconteceu, eu gostava de ver, viu? Eu gosto de ver. Quando eu passo no shopping, que eu vejo uma maquete de um prédio, de um edifício, eu paro, eu fico olhando. Caramba, o prédio vai ficar assim? Puxa. Pois é, Ezequiel teve que fazer isso, irmãos, uma maquete. Continua o aprendizado dele, né? Então, fez uma maquete de Jerusalém e ele encenou como se fosse um cerco, como se a cidade estivesse sendo cercada por exército inimigo. E aí, olha o que é que ele diz no verso 3, ele diz assim: toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o seu rosto, e assim a cidade será cercada, e a cercarás, e isso servirá de sinal para a casa de Israel. Era para ele pegar uma assadeira de ferro e colocar entre ele e a cidade. Eu li uma nota de rodapé dizendo que isso significava os escudos de ferro dos soldados.
que seriam usados, escudos de ferro, todos os soldados do inimigo, que seriam usados para o cerco de Jerusalém, contra Jerusalém. Então ele teve que pegar uma placa de ferro, uma assadeira, enfim. Tem que obedecer, irmãos. O professor está ensinando, tem que fazer. Então Deus mandou, o profeta faz. Até aí, tudo bem. Agora, continuando ao que Deus pediu também para Ezequiel fazer. 4:4 de Ezequiel, por favor, me acompanhe, irmãos. 4:4 de Ezequiel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, sobre o lado esquerdo. O lado esquerdo deu de cá, para mim, né? Sobre o teu lado esquerdo. E ele diz assim: conforme o número de dias que te deitarás sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, da casa de Israel. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti o peso da iniquidade de Israel. Agora, Deus está pedindo para Ezequiel dormir 390 dias só de um lado. Alguém aguenta? Irmãos, quando a gente está dormindo, a gente muda para um lado e muda para o outro, não é, irmãos? Oh, que maravilha quando está dormindo, né? Aí você muda para um lado, dorme, depois muda para o outro lado, dorme, e assim passa a noite toda. Mas aqui, ele está dizendo para Ezequiel: você vai dormir de um lado só, o esquerdo, 390 dias. Alguns dizem que, segundo a Septuaginta, uma versão Septuaginta, que eram 190 dias. Não importa, irmão, é muito tempo, irmãos. Dormindo de um lado só, sem poder virar para o outro lado, vai dormir. Então, olha o aprendizado de Deus. Olha o que Deus faz a gente passar, irmãos. A primeira coisa que uma pessoa faz quando recebe uma ordem dessa seria o quê? Reclamar. Eu vou ter que dormir de um lado só? 390 dias? Irmãos, quantos dias tem o ano? 365. Nos tempos antigos, o calendário ele era lunar, o ano era 360 dias. Mas no nosso calendário gregoriano, juliano, o ano é 365. Mas 390 era mais de um ano, dormindo de um lado só, todos os dias. Ó, irmãos, e nós vamos obedecer ao Senhor? Você obedece ao Senhor? Temos que obedecer, irmãos. Faz parte da disciplina. E Ele disciplina a todos quanto ama. É assim que o Senhor faz com a gente. E se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, e que o Senhor quer que você passe, com certeza, irmão, pode ser parte da disciplina do Senhor para nós, da disciplina do Senhor para você. Continuando. O 4:6 de Ezequiel. Quando você tiver cumprido estes dias, os 390, quando você tiver cumprido o que eu mandei, aí é o que ele diz, olha: deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Interessante. E aqui no texto diz que cada dia equivalia a um ano. Então, os anos que Israel teve de rebeldia, o profeta teria que dormir de um lado 390 anos, representando ou tipificando os anos que a casa de Israel tinha ficado rebelde. E ele está dizendo aqui, ó, o 7, 40 dias te dei. Né? No finalzinho do 6 ele está dizendo, ó, da casa de Judá, porque eram dois reinos, né, irmão? Era o reino de Israel e o reino de Judá. Pelo reino de Israel você vai ficar deitado 390 dias, Israel. E para o reino de Judá, 40 dias. O 7, 40 dias te dei,
cada dia por um ano. Voltará, pois, o teu rosto para o cerco da cidade de Jerusalém. Com o teu braço desnudo, profetizarás contra ela. 8. Eis que te prenderei com cordas, e assim não te voltarás de um lado para o outro, até cumprires os dias de cerco, do teu cerco. Então, quando a gente está dormindo, irmãos, que às vezes a gente vira para um lado para o outro, esse ato é involuntário. Você determina quanto tempo na noite você vai ficar de um lado ou de outro? Não, irmãos, porque você está dormindo, você entra em sono profundo. Às vezes você chega, muda de lado, e nem sente. Só que aqui o Senhor está dizendo que Ele, de uma forma milagrosa, não ia deixar que Ezequiel virasse para dormir de outro lado. Não, você vai dormir de um lado só, é do esquerdo. Vai ficar nessa posição dormindo. Isso tudo numa representação profética. Irmãos, o que o Senhor faz com que o que nós passemos, né, irmão? O que o Senhor permite que aconteça conosco para a nossa disciplina, para o nosso aprendizado. E o que é que nós devemos fazer, irmãos? Aceitar. Não murmure pela situação que você está passando. Passe pela situação dando glória. Não murmura. Ele agora quer que mude de lado, então muda. É assim. Parou por aí, meus irmãos? Não. No verso 9, aí Ezequiel tomou mais instruções do que ele deveria fazer. Olha o que é que ele diz, 4:9 de Ezequiel. Toma trigo, cevada, favas e lentilhas, mete-os em uma vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Irmão, Ezequiel só era para comer agora isso aqui que Deus determinou. A sua dieta agora vai ter que ser essa aqui. Ele aqui está dizendo, né? Trigo, cevada, favas, que alguns chamam de painço, né? Tem outras traduções que chamam painço, lentilhas. Cozinhar numa vasilha por 390 dias, comendo isso. 390 dias. Agora, sabe quanto ele iria comer por dia, irmão? 20 ciclos. Na versão aqui no pé da página, diz que 20 ciclos é 200 e poucas gramas. 240? Obrigado, irmã. A irmã está com a Bíblia aí que está dizendo isso, que 20 ciclos equivale aqui também 240 gramas por dia. Então repare, cada dia só 240 gramas, é isso que você vai comer. Faz o pão, vai comer só isso. E aí, irmãos, vamos continuar obedecendo a esse Deus? Vamos continuar. Se Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente vai achar ruim? Não. Vamos continuar obedecendo. Não é assim que Ele quer? Obedece. É assim que tem que ser, irmãos. Essa comida regrada de Israel, obrigado, irmão. Essa comida regrada de Israel era para tipificar, simbolizar o cerco de Jerusalém. Ele estava querendo dizer que quando a cidade fosse cercada por inimigos, os judeus iam passar fome, aperto, a comida ia ser pouca, porque os exércitos iam cercar a cidade e a chegada de alimentos ia ficar difícil de se trazer alimentos para a cidade. Então a cidade, os habitantes de Jerusalém iam passar fome. E Ezequiel foi instruído a figurar, a fazer essa figura do que ia acontecer com Jerusalém. Continuando, o verso 11. Bom, ele agora já sabe que só pode comer 240 gramas por dia. E a pessoa, para se alimentar, para se sustentar, ela precisa comer e beber, né? Vamos ver de líquido agora, quanto era que era para ele beber? Verso 11, veja aí, Também beberás a água por medida. Em outras traduções diz assim, racionada. E fala assim, por medida, a sexta parte de um rim.
de tempo em tempo a beberás. Pesquisando isso aqui, irmãos, é 1 litro. A sexta parte de um hin, nota ao pé da página, diz que era 1 litro de água por dia. E era para ele beber várias vezes ao longo do dia. Então, ele só poderia beber por dia 1 litro de água, o profeta. Meio litro, piorou. Oi? 1 litro? Meio litro. Então, essa outra versão, houve aí mas piorou, irmão. Não era 1 litro, não era meio. Piorou. Obrigado, irmãos. Obrigado pela ajuda. Meio litro por dia. Alguém aqui bebe meio litro só por dia? Eu não bebo. Meu irmão, quando eu pego um copo de água, meu irmão, eu tomo um, tomo outro. Minha esposa sabe aí, tomo um, tomo outro. Eu gosto de beber água. Mas aqui, o profeta foi ordenado, ó, você só vai beber por dia, ó, isso aqui. Só 200 gramas por dia e beber só meio litro de água. Ora, isso simbolizava a situação aflitiva que Jerusalém ia passar com falta d'água. Então o profeta fazendo tudo aquilo, fazendo toda aquela encenação, toda aquela situação que ele estava fazendo, e isso tudo para mostrar o que a cidade de Jerusalém ia passar. Agora, irmãos, ficou só nisso o que Deus pediu? Vamos continuar. Veja, por favor, o verso 12, 4:12 de Ezequiel. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo sobre o que, irmãos? Esterco de homem à vista do... Como é que é? O que comeres será como bolo. Em algumas traduções falam, eu vi uma tradução dizendo que era como se bolo de broa, parecendo um bolo de broa, né? E cozê-lo-ás sobre esterco de homem à vista do povo. Irmãos, me perdoe o termo que eu usarei aqui, mas era para cozinhar a comida em cima de bosta, fezes. Irmãos, mas era fezes de animal ou fezes de homem? De homem? Irmão, fezes humanas é muito mais fedorento do que fezes de animal. Olha o que Deus mandou o profeta fazer. Cozer os alimentos. Eu tive pesquisando sobre isso. Não era colocar comida em cima das fezes, não. Alguns irmãos pensaram isso aí, foi? Não era botar a comida, o pão que ele tinha que comer em cima das fezes, não era isso. Ia usar as fezes como combustível. Quando Deus apresentou isso para o profeta, que olha, você vai ter que fazer isso. Poxa, o cheiro, irmãos, comida tem que ter um cheiro bom. Olha o que Deus pediu para o profeta. Sabe o que o profeta fez, irmãos? Olha aí, por favor, no verso 13. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Ó, isso tinha um significado profético. Olha o 14. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma nunca foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado, nem por feras, nem carne abominável entrou em minha boca. Ele pediu, pelo amor de Deus: Senhor, não, isso não, fezes humanas não. E o que foi que o Senhor fez? O Senhor teve misericórdia de Ezequiel. Ó, irmãos, olha como é o nosso Deus, como Ele faz conosco. Que situações o nosso Deus quer que nós passamos para que a obra de Cristo seja feita em nossas vidas. O Senhor teve misericórdia de Ezequiel e disse assim, olha aí no verso, continua, né? No verso 15. Então ele me disse, Ezequiel dizendo que o Senhor disse a ele: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão.
Ficou um pouco melhor, irmãos, porque agora seriam fezes de animais. Então, para ele manipular a comida, para esquentar, cozinhar a comida dele, ficou um pouco melhor. Agora, tudo isso, irmãos, os irmãos lembram o que é que foi dito? À vista do povo. Tudo isso que Ezequiel deveria fazer, deveria ser à vista do povo, ou seja, as pessoas olhando. Eu estou procurando aqui, se alguém puder me ajudar, é a partir do 9, diz aí que é à vista do povo que ele tinha que fazer isso. O 11, obrigado, irmã. 12, né? Aqui, ó. O que comeres como bolos, coze-os com o esterco de humano, mas já não seria à vista do povo. Ou seja, todo mundo olhando Ezequiel passar por isso. E ainda tinha que ser com todo mundo olhando. Irmãos, nós precisamos nos dobrar à vontade do Senhor. Dobre-se ante a vontade de Deus. Ainda que o que Ele queira de nós pareça absurdo, ridículo, insuportável, mas o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na minha, pode ser nada mais, nada menos do que a vontade do Senhor. E nós devemos nos dobrar a ela. E isso foi o que aconteceu aqui com o profeta, irmãos. Ele teve que se dobrar à vontade do Senhor, passando por essa situação. E o que a gente compreende disso é que o que está acontecendo em nossas vidas é a pura soberania de Deus. O que acontece conosco é a soberania do Senhor. E o que é que a gente vai fazer aqui? Nos submeter. Nessa situação, irmãos, conhecendo o nosso coração, Ezequiel reclamou. Ele pediu: olha, fezes de ser humano não, Senhor. Não, pelo amor de Deus, isso não. Ele reclamou. E Deus concedeu. No meio da prova, no meio daquela situação, no meio daquela disciplina, ele pediu ao Senhor e o Senhor concedeu a ele. Que Deus maravilhoso. Disse: não, faça com sua comida, usando como combustível fezes de animais, ao invés de ser humano. E Deus concedeu. Mas a disciplina continuava. Ó, irmãos, tem mais coisa aqui para colocar, mas eu prefiro deixar de acordo com a soberania do Senhor para depois. E nós podemos continuar, se for da permissão de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo misericórdia. Nosso tempo se esgota. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a ter um coração de nos dobrar à Tua vontade. Ó Deus, quantas vezes nós somos rebeldes e nos rebelamos contra a disciplina que o Senhor tem para nós, contra o Teu aprendizado para nós. Ó Deus, por isso nos dá um coração para aceitar certas circunstâncias como um aprendizado do Senhor para nós, como a obra da cruz do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, nosso coração é tão murmurento. O quanto nós murmuramos, Senhor Deus, por coisas que não estão do jeito que nós gostaríamos. Mas na Tua misericórdia, Senhor Deus, nos ajuda a aceitar a Tua disciplina para nós. Nós pedimos isso aqui em temor e com tremor, Senhor Deus. Suplicamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.